mais que haja riqueza, uma sociedade não pode ser considerada bem-sucedida se uma parcela da população não consegue suprir as necessidades essenciais: alimentação, saúde, moradia. O desenvolvimento não deve ser medido exclusivamente por indicadores econômicos como o PIB, o Produto Interno Bruto, ou a soma de todos os bens produzidos pelo país. É preciso incluir outros marcadores, como os impactos desse progresso no meio ambiente e na qualidade de vida das pessoas. Um novo conceito de desenvolvimento. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o professor do Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Gustavo Machado. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Obrigado, Fátima. Muito bom estar aqui com vocês. Fico feliz de poder colaborar e a gente conversar um pouco mais sobre esse tema. Professor, primeiro é preciso a gente fazer uma distinção aí, né, entre crescimento econômico e desenvolvimento, que muitas vezes esses conceitos são misturados, mas na verdade são duas coisas diferentes, né? Sim, são duas coisas diferentes e isso vem, inclusive, na concepção da palavra desenvolvimento, né? Não desde o seu início, mas desde como ela começou a ser utilizada lá em 1980. Então, nesse processo, quando os países do norte começaram a declarar, né, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, e aí começa um processo de comparação. E a gente tem vivido esse processo de comparação, onde a gente conecta o desenvolvimento com o crescimento econômico, com a expansão, com uma proposta de desenvolvimento linear. E essa proposta de desenvolvimento linear, ela traz uma neutralidade. E isso faz com que a gente se perca um pouco do processo e não pare para pensar na qualidade de vida, no bem-estar, nas pessoas. E a ideia do desenvolvimento seria a gente ter um cuidado com as pessoas, com as comunidades e com o bem-estar, né? Então a gente pode aí falar de alguns panoramas, de algumas questões que eu acho legal a gente trazer esse conceito, mas começa um pouco pelo que você está trazendo, por essa quebra da neutralidade, da gente compreender que tem várias formas de olhar para o desenvolvimento, de abordar o desenvolvimento e de compreender o desenvolvimento. E aí eu estou falando sobre isso no campo, eu estou aqui no Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social. Então a gente está discutindo a palavra desenvolvimento quando eu estou exatamente num núcleo na engenharia, onde a gente fala que o desenvolvimento, ou seja, que a construção da tecnologia, que a construção de soluções tem que ser junto com as comunidades, tem que ser junto com as pessoas, tem que ser junto com quem realmente está passando pela necessidade, e não uma construção de cima para baixo. Então, a gente traz uma concepção de desenvolvimento nesse sentido, de compreender as necessidades reais das pessoas e de pensar em participação social, pensar em gestão participativa, pensar em formas de interação e construção que são mais dialógicas, que têm mais diálogo e que efetivamente têm a participação social. Uhum. E como que a qualidade de vida das pessoas tem sido afetada por esse modelo atual de desenvolvimento? Muito focado no PIB e nos índices econômicos. O que acontece, a gente está vendo, inclusive, é interessante a gente falar que a gente está no Rio de Janeiro, né, com uma média de 60 graus, e aí não tem como a gente não falar de mudanças climáticas. E como que quando a gente está falando das questões ambientais, a gente está falando também das questões sociais. Então, esse modelo de desenvolvimento baseado no crescimento, ele não para pensar num cuidado maior, num cuidado das futuras gerações e das gerações de agora, das gerações do momento presente, né? Então, é um processo que pensa a natureza como um objeto, como um recurso natural, e não a natureza como parte de todo o processo, como parte de todo o sistema. Então, a gente traz aí outros conceitos também de desenvolvimento para compreender de uma forma diferente. Porque esse processo linear, ele acaba, na verdade, concentrando riqueza nas mãos de poucos e a própria população, muitas vezes, não tendo acesso a direitos humanos, como água, saneamento, alimento, educação. Então, é um processo de concentração de riqueza. E eu acho que esse é um processo que ele vem, e aí o Acosta, o Alberto Acosta, que é um economista equatoriano, quando ele vem falar de bem viver, que é um ponto que eu acho que a gente pode trazer aqui depois, ele vem falar sobre esse processo de subdesenvolvido e desenvolvido. E essa foi uma história que foi vendida, e muito bem vendida para a gente, onde os países do Sul se consideram subdesenvolvidos e têm que crescer e têm que se expandir para chegarem num outro lugar, para chegarem num lugar de desenvolvimento. E um lugar
que se todos ocuparem da mesma forma, é importante a gente pensar que se todos vivessem como os Estados Unidos, a gente precisaria de 8 terras hoje. Então não dá para a gente viver num certo modo de vida. A gente precisa, na verdade, compreender outras formas de viver, outras formas de se relacionar com a natureza e com as pessoas. Então esse é um pouco do processo que a gente está falando aqui, e sair um pouco desse lugar da neutralidade da ciência, de que a gente só tem que se expandir, de que tem que ser linear e concentrar riqueza. A gente precisa mudar essa perspectiva. É justamente tem que mudar essa chavinha do pensamento, né? De que o bom é quando se tem mais, que é essa cultura do acúmulo, né? Que levou a gente a Sim. chegar até aqui, né? Tem que ser agora uma visão mais para a qualidade, né? Para o qualitativo e não para a quantidade, para o quantitativo. Seria mais ou menos isso? É bem isso. E a gente foi ensinado numa sociedade de que mais é melhor, de que não há o suficiente, e de que a gente não tem escolha. E a gente precisa mudar essas narrativas e essas histórias e entender exatamente com quem vem cuidando da natureza e vem cuidando da natureza, compreendendo que ela é parte, e que ela faz parte, e que ela está junto com a gente. Então, essa nova perspectiva, né, de desenvolvimento, que é do bem viver, do Acosta, ela está atrelada a essa cosmovisão que compreende a natureza não como um objeto, mas como um ser vivo, como um ser vivo integrado ao ser humano e que precisa ser cuidado junto com as pessoas. Então, quando a gente compreende isso, muda a nossa perspectiva, tanto com a natureza, quanto com as pessoas, quanto com as relações. É muito uma visão da gente não ver a natureza como um objeto. E quando a gente faz isso na perspectiva de desenvolvimento e crescimento econômico que a gente conhece, a gente acaba tratando as pessoas como objeto, as relações como objeto. Então é só a gente ver várias relações que até hoje a gente ainda encontra espaços de escravidão sendo encontrados. Então, vendo as pessoas como objeto e como recurso. E aí essa chavinha que a gente precisa virar e que não é simples de virar, porque a gente vem sendo educado ao longo do tempo, né? E mudar comportamento é muito mais difícil do que qualquer outra coisa, né? Mudar essa cultura vai levar um certo tempo. Leva um certo tempo e a gente está aqui na engenharia falando disso, né? Então a gente está falando aqui na engenharia de que a tecnologia não é neutra, que ela está a serviço de alguém. E quem é esse alguém, né? Se ela está a serviço do capital, ela vai gerar mais concentração de riqueza, mesmo com soluções muito boas, e mais desigualdade social. E o que a gente quer é exatamente o oposto, que a gente tenha mais igualdade social, mais distribuição de riqueza, foco na economia solidária, foco em projetos que tenham participação social, foco em uma outra compreensão de vida. E aí eu acho interessante que hoje a gente está vivendo uma ruptura epistemológica, assim, uma quebra de conceitos. E uma quebra de conceito nessa compreensão de desenvolvimento. E quem vem ensinar para a gente, muitas vezes, são as lideranças dos representantes quilombolas, indígenas e caiçaras. Então, trazendo um pouco aqui, né, o Krenak, que é uma referência indígena, que vem falar para a gente sobre a questão de como a gente vem se matando e matando a natureza e como que isso chega na gente. E aí eu gosto muito também do Nego Bispo, que ele vem falar que a gente precisa ser contracolonial, né? Ele vem falar sobre essa quebra da palavra desenvolvimento. Eu acho que eu queria trazer isso aqui. Quando a gente está falando desenvolvimento, visando essa expansão linear, o que a palavra fala? Desenvolver. Então, quanto mais a gente está expandindo e crescendo, a gente está deixando de se envolver. A gente está deixando de se envolver com as pessoas, a gente está deixando de se envolver com a natureza. E aí o que ele vem falar é que a gente precisa usar uma nova palavra, que é envolvimento. A gente precisa se envolver com as situações, se envolver com a natureza. Então, é uma retomada e um resgate do que grande parte dos nossos povos originários já falavam. Uhum. Você falou uma coisa na palestra que eu assisti, sua, lá na Unifase, que o globalismo, né, essa globalização, foi, na verdade, uma nova forma de colonização. Tem a ver com esse conceito que você está falando, né? Total. E a palavra desenvolvimento é esse carrear esse processo de colonização, né? Quando a gente caracteriza, quando foi caracterizado para a gente povos desenvolvidos, povos subdesenvolvidos, então tem os bons, né? Tem os modernos, tem os que precisam se adequar, que eles precisam chegar no lugar, que eles precisam se encontrar, né? Que eles precisam se modernizar.
a gente cria uma jornada onde tem os ricos e os pobres, e os ricos são os bons e os pobres têm que chegar em algum lugar. Né? É uma visão dicotômica do civilizado e do selvagem. E a gente precisa mudar essa visão. Inclusive, porque se a gente parar para pensar, é o civilizado que está lá, moderno, cheio de soluções, que está prejudicando a natureza, que está concentrando riqueza. E é o considerado, o selvagem, muitas vezes, que é o que cuida da natureza, né? Então são as comunidades tradicionais que sabem cuidar dos seus entornos, que conseguem cuidar da pesca, que conseguem cuidar da sua prática extrativista, que conseguem efetivamente se organizar. Então toda essa mudança e compreender que esses povos originários trazem uma grande sabedoria, muda a perspectiva. E é essa perspectiva da gente compreender o quanto a gente foi colonizado na perspectiva de desenvolvimento, que é uma maneira de manter essa perspectiva de exploração de recurso e de concentração de recurso. Então, acho interessante que a gente ouve muitas palavras, né? Desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento local, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento humano, desenvolvimento endógeno, mas todas as palavras, na sua gênese, têm desenvolvimento. E o desenvolvimento, ele está hoje atrelado a essa questão de que é estar em um lugar e querer crescer para outro lugar. Então, a gente atrelou a palavra desenvolvimento a crescer, e crescer de uma forma linear. E a gente precisa quebrar essa lógica para entender que o desenvolvimento pode ser de outra maneira, pode ser numa perspectiva de bem viver, e que essa perspectiva ela já está aí há muito tempo. Né? Então, hoje o Acosta fala de bem viver e a gente usa esse referencial. E é um livro que eu super recomendo para quem quiser ler e se aprofundar mais na temática. Mas a gente tem também hoje a Cristina Itaquá, que é uma liderança indígena no Brasil, Guarani, que fala da mesma coisa, de bem viver pela linguagem Guarani, né? Pela linguagem indígena. E aí eu acho interessante, quando eu fui na palestra, Fátima, eu estava lá e eu ainda não conhecia a perspectiva do bem viver pela África. Então hoje tem o professor Cunha, que ele fala que o bem viver, a hermenêutica do bem viver, ela já estava na África há 2000 anos atrás. Ou seja, já se falava de bem viver e de relação com a natureza há muito tempo. Então hoje o que eu sinto é que a gente está resgatando conhecimentos e compreensões e relações com a natureza que já estavam aí há muito tempo. O que acontece nesse momento é que os países ricos ditam o que é o desenvolvimento, né? Que todo mundo tenha que seguir esse padrão. Exato. E isso se reflete em toda a nossa perspectiva, né? Porque o que acontece é que a gente tropicaliza as soluções e as tecnologias. Então, paro, né, para refletir com você aqui, com quem está ouvindo a gente. Quantas vezes a gente acha que a solução vem de fora? Quantas vezes a gente acha que a solução é melhor algo que foi feito na Europa, que foi feito nos Estados Unidos, e ao invés da gente pensar quais recursos que a gente tem aqui, quais as formas de fazer aqui, a gente importa algo de fora que muitas vezes não funciona no Brasil. Então a gente foi doutrinado e catequizado e colonizado, que é essa palavra, né, numa perspectiva de que a solução vem de fora. E aí é toda uma desconstrução dessa narrativa do que é desenvolvimento e uma desconstrução também da nossa história. Porque grande parte do que a gente acha hoje, que são tecnologias que vieram, inclusive, de Portugal, elas vieram da África, elas vieram dos africanos. Então, foram uns escravizados que muitas vezes sabiam como plantar, como roçar, como produzir no Brasil, e essa história ela foi apagada. Então, todo o apagamento da história, ele reflete também uma disputa, né? E essa disputa ela vem acontecendo, e isso faz com que a gente continue acreditando que o desenvolvimento vem literalmente do norte e muitas vezes aceitando tecnologias e respostas que não são adequadas ao nosso território. Inclusive no Brasil, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, então ele não pode ter respostas hegemônicas, respostas únicas. Para cada região nossa, a gente precisa ter respostas diferentes. Tem uma metáfora que eu acho que cabe nesse caso, né? Que é preciso não só fazer crescer o bolo, mas distribuir melhor essas fatias do bolo, né? Sim. E aí distribuir melhor é também distribuir de acordo com as necessidades de cada território, né? E aí eu queria trazer, porque eu estou na UFRJ hoje, mas venho muito de uma perspectiva da Fiocruz que fala de territórios sustentáveis e saudáveis. E o que é isso? É a gente compreender o desenvolvimento
por uma perspectiva de bem viver, de que os próprios territórios sabem o que eles precisam e como que a gente pode pensar as políticas, né, a promoção da saúde numa compreensão maior, não só da saúde individual, mas da saúde coletiva, e como que essas políticas elas podem ser construídas e pensadas junto com as comunidades vulneráveis, então junto com as pessoas que moram naquele local. E aí, vindo um pouco no que você falou, a melhor forma da gente fazer um bom bolo é aprendendo com a sabedoria, né? Com os nossos avós. Então, assim, como que a gente pode aprender Aquelas com quem está receitas de vivendo naquele família. local? Exato, exato. Então, você Trazendo um está pouco dizendo dessa aí que, na correlação. verdade, é possível aprender com modelos que já existem, né? Esses modelos Sim, coletivos, seria isso? sim, é possível aprender com modelos que já existem, é possível criar modelos com quem está vivendo aquilo. Então, a gente também tem a perspectiva da ecologia de saberes. Então, assim, não fazer uma solução, não é um engenheiro que vai desenvolver algo sem conversar com as pessoas, né? É fazer a partir do que já existe e poder criar junto. Então, a gente fala muito disso e a gente no NID está falando de uma perspectiva de tecnologia social e gestão participativa. E quando a gente está falando de tecnologia social, a gente está falando de uma tecnologia que seja de fácil reaplicação, que seja barata, que seja construída conjuntamente, que seja construída junto com as pessoas, que elas façam parte, para que gere pertencimento e para que elas se sintam presentes naquele processo. E isso muda toda a perspectiva. Então, é a gente ir para uma visão de desenvolvimento com tecnologia social, com gestão participativa, com participação social, com diálogo e com escuta. E aí, assim, você vai me perguntar, né? E as pessoas se perguntam, mas isso não é muito mais difícil? É. Mas é isso que gera a participação, que gera o pertencimento, que gera, inclusive, um encontro, né? Da pessoa realmente se apropriar daquela tecnologia ou daquela perspectiva de economia solidária, quando as pessoas são consultadas e elas passam a fazer parte. E aí, eu queria que você falasse para mim quais são os pilares, então, desse novo conceito de desenvolvimento baseado no bem viver? Então, assim, o maior pilar é essa questão, né, da cosmovisão do ser humano conectado com a natureza, da natureza não como um objeto, e de uma cosmovisão que dá lugar aos saberes tradicionais, dá lugar aos saberes daquele território, daquela localidade, e focada tanto no diálogo quanto na participação social. Ou seja, que possa promover o bem viver a partir da perspectiva daquele povo, e não de uma perspectiva, aí eu te falo, né, hétero-branco normativa, no sentido daquele homem branco colonizador que a gente tem como literalmente como um norte, né, como uma visão do que seria o adequado. A gente precisa quebrar essa caixinha e entender que o adequado é o que está naquele território, naquelas pessoas, com aquele, né, com aquela localidade. Dentro desse cenário, como que desafios emergentes como a automação e a inteligência artificial impactam essa mudança para um novo conceito de desenvolvimento? Eu acho interessante você trazer essa perspectiva, porque ela é exatamente antagônica ao que eu estou trazendo, né? Então, a gente está falando de bem viver, de ouvir as pessoas, de dar lugar ao consenso e ao dissenso, de dar lugar ao diálogo, de poder compreender, e, né, a automação, a inteligência artificial, tudo que ela tira é o diálogo, né? É o tempo da conversa, é o tempo da construção e da criação. A automação, ela quer oferecer o máximo de serviço com o mínimo de custo para gerar mais lucro. Então, a ideia é diminuir o trabalho, e o trabalho no sentido do que dá trabalho, mas a gente não entende que esse trabalho ele é fundante no seu processo. A gente precisa passar pelo processo para aprender. E a gente está cortando várias camadas disso quando a gente está falando de inteligência artificial e automação. Isso também acontece na educação. Então, a gente vai entender os impactos do que está acontecendo daqui a bastante tempo, daqui a talvez 5, 10, 15 anos. Só que a automação ela está indo exatamente no caminho desse desenvolvimento linear, dessa expansão, que a gente nem sabe para onde a gente vai, e eu estou te trazendo aqui uma perspectiva de bem viver, onde a gente, na verdade, devia dar uma paradinha e falar como que a gente se organiza para caminhar melhor. Né? Então, são perspectivas bem diferentes, bem antagônicas,
e as duas estão nesse processo de expansão. Só que, como, né, a gente sabe, a inteligência artificial, a automação, ela vai num passo muito rápido. Enquanto o Bem Viver, a gente está construindo teoria, a gente tem projetos pilotos, a gente está falando de perspectivas, né, de participação social, a automação ela está acontecendo. Hoje a gente tem vários aplicativos que já fazem isso, né? Hoje a gente calcula o desenvolvimento baseado no produto interno bruto, em geração de renda, em números, em questões financeiras. Quais deveriam ser os marcadores nessa transição para um novo conceito de desenvolvimento? Então, é muito bom você fazer essa pergunta, porque todos os países, todos não, né, mas muitos, grande parte dos países hoje se norteiam pelo PIB. E aí, por que a gente não pode mudar esse conceito? E aí o Acosta traz exatamente isso, que é a felicidade interna bruta. Então, no Butão, que é um país muito pequenininho, eles seguiam pela felicidade interna bruta, que é compreender o que aquela população está considerando como felicidade, como necessidade e guiar as políticas públicas, guiar o padrão de desenvolvimento do próprio país para a felicidade da nação, para a felicidade das pessoas. Então, essa é uma perspectiva que a gente está lá longe, né? Felicidade interna bruta, mas qual seria a perspectiva no Brasil? Então, eu trouxe isso um pouco aqui. Essa perspectiva de territórios sustentáveis e saudáveis é a gente compreender que a sustentabilidade está conectada com a saúde. E se a gente cuida da sustentabilidade no sentido direitos humanos, desenvolvimento, distribuição, né, da renda, distribuição dos recursos, a gente consegue cuidar da saúde. Então, aqui no Brasil, o que a gente vê hoje, nesse projeto, inclusive da Fiocruz, quando está falando de territórios sustentáveis e saudáveis, está muito conectado com essa compreensão do FIB, que é a gente voltar às políticas públicas, voltar às soluções, voltar às tecnologias sociais, para o que cuida dos territórios e para o que cuida das pessoas. Então, não cuidar do lucro, e sim como que a gente cuida das necessidades e da qualidade de vida. E aí, qualidade de vida não é da classe média e da classe alta. A gente tem que cuidar da qualidade de vida das comunidades, de quem é mais vulnerável, porque aí a gente consegue cuidar de todos, né? Essa é um pouco a ideia. Um dos índices tem que ser o de suprir as necessidades básicas, no mínimo, né? Sim, quando a gente está falando de direito humano, né? Então, quais são as necessidades? Se a gente vê que todos estão com necessidades básicas supridas, aí a gente está falando de desenvolvimento, aí a gente está falando de cuidado e a gente está falando de um outro processo de desenvolvimento. Né? Saúde, moradia, o que mais que a gente tem que botar nessa lista, Gustavo? Água, saneamento, educação, né? E acho que são alguns deles, tem muitos outros, mas a distribuição financeira, né? A questão da igualdade, então, de realmente ter uma outra forma de distribuir, de taxar os impostos, ou seja, de realmente cuidar desses direitos. E também uma melhor distribuição das oportunidades, né, Gustavo? Porque às vezes existe um projeto de inclusão, mas o morador da periferia não consegue acessar esse projeto porque não tem, às vezes, dinheiro para o transporte, para chegar nesse local, né? Não consegue acessar essa oportunidade. E aí trazendo, né? Eu estou na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, a gente é uma universidade pública que está disponível para todos, mas a que custo? Porque a pessoa ela precisa ter, né, o valor para ela chegar, para se alimentar, para conseguir viver bem, para voltar e se alimentar, cuidar da sua família. E hoje o que a gente tem é uma dificuldade em políticas que vão efetivamente cuidar do estudante ao longo desse processo. Aqui eu só estou trazendo um exemplo, né? Então, saneamento, alimentação, a gente pensar em outras perspectivas. E aí trazer a agroecologia, o saneamento ecológico, uma educação diferenciada, não uma educação que seja igual para todos. Mas se a gente está falando de comunidade quilombola, indígena, caiçara, ribeirinho, precisa ter uma educação que vai considerar e incluir a cultura dessas comunidades para fortalecer, valorizar e para que essa comunidade possa efetivamente lutar pelos seus direitos. Então, é a gente compreender que não é só a educação, né? Não é só o saneamento, mas como que deve ser feita a educação nessa localidade para fortalecer as pessoas e para que elas possam efetivamente lutar pelos seus direitos, para que elas possam exercer o seu papel de cidadania, que muitas vezes não é colocado, né?
A educação que a gente tem, muitas vezes, ela é mínima e ela não dá um lugar de reflexão crítica para que a pessoa possa, inclusive, reivindicar os seus direitos. Quais são os principais mitos ou equívocos que existem hoje quando a gente fala de desenvolvimento? Nossa, eu acho que o principal mito é a visão de que desenvolvimento é crescimento, né? Para mim é o maior mito, é a gente entender internamente que desenvolvimento é crescimento econômico, é expansão e é lucro. Então, acho que são quatro vertentes muito fortes quando a gente ouve a palavra desenvolvimento. Por mais que a gente fale de desenvolvimento sustentável, né, o que as pessoas vão falar é de um lucro que vai reduzir os impactos ambientais. Isso não seria um desenvolvimento sustentável, né? Isso seria um desenvolvimento a partir do lucro que vai só reduzir os impactos ambientais. A gente precisa entender um desenvolvimento que vá para o cuidado das necessidades básicas, que vá para o cuidado das pessoas. É uma quebra mesmo de perspectiva. Você tem um livro sobre isso que pode ser baixado gratuitamente, né? Fala um pouquinho sobre isso. Ah, estou com ele aqui então. Na verdade, é bom poder falar. Esse é um livro que a gente fala Somos Somos Natureza. Natureza. Soluções baseadas na natureza para o desenvolvimento local. E aí é um livro que a gente fala um pouquinho sobre a perspectiva de desenvolvimento, como que a gente precisa, na verdade, entender, ouvir a natureza para efetivamente criar soluções que contemplem tanto a natureza quanto as pessoas. E eu trago a minha perspectiva quando eu trabalhei com uma comunidade caiçara da Praia do Sono, com saneamento ecológico, junto com o Fórum de Comunidades Tradicionais, de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba, e junto com esse projeto da Fiocruz, que é o Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina. Então é um livro que fala um pouco dessa desconstrução e como que a gente pode construir projetos e fazer a participação social na prática. Então esse é um livro que depois eu posso mandar o link, quem quiser pode comprar na editora, mas quem quiser pode baixar gratuitamente, tem o link na editora, e poder acessar e, né, entender um pouco mais dessa vertente. A gente vai colocar o link na descrição desse vídeo no nosso canal do YouTube, então todo mundo que estiver assistindo e quiser se aprofundar vai poder baixar lá gratuitamente. Professor, que outras recomendações você daria para quem quer se aprofundar mais no tema? A gente teve a passagem do Nego Bispo, que era uma liderança quilombola no Brasil e que abriu muitas portas. Então, quem quiser também ler, tem o livro dele, A Terra Dá, a Terra Quer, que é um livro super especial que traz essa perspectiva quilombola. E ele fala de como os quilombos precisam aprender com as favelas e as favelas com os quilombos e como a gente precisa se unificar. Então, ele fala das periferias se juntando para se fortalecer. Acho que essa é uma referência muito legal quando a gente está falando de desenvolvimento e numa perspectiva brasileira com uma liderança quilombola trazer isso. E quem quiser saber um pouquinho mais da perspectiva de desenvolvimento social, a nossa perspectiva no UFRJ, pode entrar no site. A gente tem os nossos livros, pode baixar, pode entrar em contato. A nossa ideia é trabalhar junto com os movimentos sociais para fortalecer as políticas públicas, para fortalecer projetos que possam efetivamente promover essa forma de desenvolvimento que a gente acredita. Você falou aí também no Krenak, né? Também é uma outra forma de se aprofundar nesse conceito aí. Ideias para adiar o fim do mundo. Exatamente. Futuro Ideias para adiar o fim do ancestral. mundo. Exato. E aí eu acho legal, o Krenak fala que o fim do mundo vai chegar. O que a gente precisa é criar paraquedas para a gente conseguir cair mais devagar e cuidar. Então eu acho que a gente precisa começar a criar esses projetos que vão fazer diferente para a gente aprender com eles. Também indico aí o Krenak. Ótimo você relembrar. Ok, infelizmente, então, nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua Maravilha. participação. Muito bom estar aqui com vocês. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.